Tá, eu vou esperar um pouquinho, deixar ele entrar e a gente continua. Ih, eu tô calmo, gente. Agora já foi, você acha? Eu tava nervoso no começo. Agora que já foi, já falamos, já conversamos. Já tá ótimo. Enfim. Adorei algumas das perguntas. Anotei aqui o que eu acho que vai ficar bem legal. Tá bom? Eu não quero exagerar muito também não, tá, gente? Então a gente vai aí perguntar as coisas e sabem como é que eu tô fazendo. Eu tô evitando assuntos muito polêmicos ou de muito estresse, embora eu não acho que tem nada que a gente possa perguntar pro Neco que seja polêmico, mas eu tô sempre evitando o desgaste, porque a ideia aqui é a gente só somar coisas, aprender e trazer, enfim, trazer coisa boa, trazer novidade, tudo que a gente pode. Então, a gente segue nesse processo. Vamos ver aqui se Regina já entrou. Não, por enquanto não. Mas daqui a pouco entra e a gente continua. Quintas, eu já li essa pergunta, você já mandou, eu já anotei, tá? Então deixa que eu vou fazer daqui a pouco. Não vou fazer desse jeito, que eu acho um pouquinho agressivo, mas pode deixar que eu vou fazer alguma coisa nesse sentido, sim. E pô, gente, aproveitar que tá uma galera aí assistindo, queria agradecer a todo mundo. Tá sendo muito legal fazer essas lives, especialmente porque tá tendo um feedback incrível de todo mundo, tá todo mundo gostando, isso é muito legal. Tá tendo várias lives legais, né? Não sei se vocês estão acompanhando, acho que essa quarentena pro hipismo brasileiro tá sendo muito proveitosa, porque é a primeira vez que a gente tem essa produção de conteúdo desse tamanho, né? A gente tem o Pedrinho Teixeira aí fazendo umas lives meio com aula, teve uma com o Matias ontem, o Barcim, teve com o Marlon, teve com o Juninho, quarta que vem é com o Beijinho, com o Bruno Peçanha, o Yuri Conde está fazendo também umas incríveis, muito, muito boas. Ele fez uma sexta-feira com o Cabral, que foi uma aula de formação de profissional, de escola, então é muito legal assistir. As minhas que estão sendo diárias, continuem ligados aí. Eu vi uma também esses dias da Galope, eu acho, com a Luli, que é a menina que faz celas, espetacular. Enfim, eu acho que a gente está vivendo um momento no nosso esporte, especialmente no Brasil, de produção de conteúdo como a gente nunca teve. E isso é um presente para todo mundo, né? Então, maravilhoso. Fefo, me manda a pergunta de novo pela interrogação. Eu anotei ela em algum lugar, mas eu não sei onde ela está. Então, se você puder mandar para mim ali na interrogação a pergunta de novo, eu pergunto sim, tá bom? Alguém viu se o Neco entrou? Eu vou ver aqui se aparece já de novo. Mas acho que mais do que tudo a gente tem que agradecer a boa vontade dele aí, de estar tentando, estar voltando, estar fazendo o possível. Agradecer a Marcelinha, que ela e o Musa estão fazendo assessoria, o Thiago de Ales, que também está fazendo assessoria para mim, de falar com o Neco, ligar lá e ajudar. Tudo isso ajuda muito, gente. Obrigado, porque essa coisa de ser o one man show, assim, de estar e faz a pergunta e anota coisa e perde não sei o que, eu tô achando bem legal. Tá. Teve alguém aqui que mandou uma pergunta perguntando se vai ter uma live com o Vitor Teixeira. Eu já fiz essa live, tá? Tá gravada, tá no YouTube. Eu até fiquei de remarcar com ele, acho que a gente tem mais coisa para contar. Mas assim, ele como o Filipinho pai, eu vou marcar mais pra frente, porque já fizeram. Então eu vou refazer. A live do Zé Roberto vai ser na sexta-feira, tá? Pra quem não tá acompanhando desde o começo, eu vou refazer a live com ele. Porque a live, enfim...
Então, Calu, eu tô agradecendo meu pai todo dia. Eu ligo pra ele pra pedir dica, pra pedir ajuda. Meu pai, pra quem não sabe, apresentou Roda Viva, um programa de televisão famoso aqui no Brasil durante anos. É ele que tá me ajudando a não enlouquecer vocês nas lives. E é mais ou menos isso, tá? É isso aí, Chico Musa. Tem problema não, a gente também não tá fazendo nada demais. Estamos só esperando. O horário da live com o Zé Roberto, o horário das lives durante a semana, eu tô tentando manter todas as lives durante a semana de segunda-feira, tá? De segunda-feira, desculpa, às 8 horas da noite. Só eventualmente que assim, quando é com alguém da Europa, ou quando é alguém majoritariamente da Europa, que eu faço mais cedo, por causa do fuso horário, que não dá pra agradar todo mundo. Então tá tendo bastante coisa, tá? Tem bastante lives gravadas minhas e dos outros meninos, tem o próprio Albertinho também, o Betinho que deve estar por aí assistindo. Fez um monte de live, fez ontem uma com o Cezinha e com a Lúcia Faria. Então, tem bastante coisa. Todas elas estão no canal do Hipismo. Para quem quiser assistir ou tiver sem nada para fazer. O que eu indico, e eu tenho feito, alguns amigos meus têm fazendo isso, dá o play e coloca no fone de ouvido e só escuta. Enquanto monta, enquanto vai fazer alguma coisa. Vira meio que um podcast, para quem não consegue ficar também tanto tempo assistindo parado. Meu pai chama Paulo Marcum, Nina. O canal chama Canal do Hipismo. É só escrever isso no YouTube que aparece, tá, B? Para quem não tava, só para vocês saberem, para quem não ouviu, o Rodrigo conta que na verdade o Neco deu um pulo no Balubê, virou e falou: esse cavalo vai ser muito importante, e levou o Balubê com ele. A história eu acho que o Neco vai contar pra gente na hora que ele entrar, mas tem essa passagem na entrevista do Rodrigo. O Rodrigo conta a história do Balubê no ponto de vista dele, né? Que acho que vai ser bem legal. Não, Calu, eles não desistiram não, é que eles estão apanhando um pouquinho lá da tecnologia mesmo. Chantel, teve live com o Sabino ontem, viu? Não sei se você viu. Não, eu já mandei mensagem pra ele e eu preciso que ele entre na live pra poder chamar aqui, gente. Não adianta, tem que esperar. É isso mesmo, tá tudo certo.
É, já fiz live com o Marlon, gente. Também já comecei a fazer live com os gringos, Renan. Eu sei que você não acompanhou desde o começo, eu comentei, eu fiz na sexta-feira eu fiz com o Luiz Sabino, no, no sábado eu fiz com. No sábado eu fiz com a Angélica Auguston, que é não só mulher do Marlon, mas é uma Amazônia espetacular, saltou 5 estrelas, foi campeã da Copa do Mundo de Gotemburgo em 2011. Foi incrível e é isso. Foi minha primeira em inglês, então é um pouco mais difícil. A gente tem que dar um pouquinho de paciência aí. Eu tô calmo, Lúlia, que a galera tá respondendo e eu vou tentando acompanhar tudo. Oi, Rafael, vou falar de novo, tá? Não tem problema. Chama Canal do Hipismo, tá bom? Dá uma procurada lá no YouTube, estão todas as lives feitas até agora. Qual cavalo marcou minha história, Calu? Eu vou contar tudo isso na terça-feira, pode ser? Na live do Yuri Conde? Terça-feira à noite, terça-feira às 6 horas eu acho que tem a live com o Kaká. E à noite vai ter uma live comigo no canal do Yuri Conde, onde eu vou contar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho mais de mim, enfim, como é que eu comecei a fotografar, como é que eu montei, tipo, desde quando eu monto. Tem bastante coisa para contar, tem uma história bem legal aí. Olha, Renata, eu contactei a Luciana e a Luciana disse que não tá fazendo live, tá? Infelizmente, eu pedi para fazer com ela, ela disse que não tá fazendo live, agradece o convite, mas não tá fazendo, então não dá para fazer com a Luciana. Vários outros estão na lista aí para assistir. Inclusive, queria comentar para quem teve a oportunidade de assistir ontem a live da Angélica, a Samantha, que é uma amiga minha, fez uma tradução meio simultânea. Depois o Anderson acho que mandou uma mensagem para mim agradecendo, falando que deu para entender, mas eu não sei aí se todo mundo conseguiu ver, conseguiu ouvir. E sim, a ideia é traduzir as lives em inglês, legendar elas para o português. Eu só não sei quando que eu vou fazer isso, porque isso demanda um tempo e uma energia danada, né? Vamos ver, parece que entrou. Vamos ver se eu acho aqui. Boa. Conexão. Vai lá. Oi, Neco, tá me ouvindo? Agora o João entrou. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Maravilha, estamos de volta então. Tá bom. Neco, enquanto a gente ficou nessa idas e voltas, sim, vou te falar, deve ter umas 20 pessoas perguntando, pedindo pra você contar a história do Balubê. A história do Balubê. Muito bem. O senhor Pereira Coutinho, que era o proprietário do Balubê, ele comprou o Balubê quando o Balubê tinha 3 anos. Ele foi à Normandia com um amigo dele e compraram o Balubê era chucro. Ele ficou lá na Normandia com um senhor que doma cavalos, etc., e que monta em provas. Um cavaleiro bem discreto. E ele começou a montar o Balubê, domou com 4 anos, fez a temporada de 4 anos, mas o cavalo tinha muita energia, era um verdadeiro reprodutor. E ele não estava dando conta do cavalo. Eu já tinha montado cavalo para esse senhor no passado, cavalo chamado Ecosvilliers e Ebian, etc. Aos 5 anos, eles tentaram a temporada de 5 anos na França e o cavalo não foi bem sucedido. Fez a prova final em Fontainebleau e, bom, o cavalo era disparado na pista e etc. Não. Então ele me telefonou, trouxe o cavalo em casa e o cavalo totalmente indisciplinado, o cavalo tinha um bom caráter, mas indisciplinado,
desceu do caminhão para fazer 30 metros do caminhão até a porta do box. Já foi uma dificuldade de levar o cavalo, porque o cavalo era realmente um reprodutor. Bom, instalamos o cavalo lá e fomos comer alguma coisa no vilarejo ali. Na volta, eu ia montar o cavalo, eu montei um pouco o cavalo, etc. E pusemos um salto no cavalo. Pusemos um salto no cavalo, um obstáculo de 1,20 m. Eu dei eu saltei com ele e eu realmente, com toda sinceridade, quando o cavalo saltou e que se recebeu na recepção do salto, dentro da minha cabeça, eu não sei se foi alguma coisa, ele falou assim: esse cavalo vai ser o melhor cavalo do mundo. Diretamente assim. E o cavalo ficou. O senhor deixou o cavalo conosco e foi embora. Ele mora em Portugal. Então, eu com o Jos, que era um antigo aluno e que depois ficou colaborando conosco e colabora até hoje, nós começamos a trabalhar o cavalo, a adestrar o cavalo e disciplinar o cavalo, só isso. Isso levou um ano inteiro. Ele não saiu de casa, ele não saiu do box, da cocheira e do manege durante 11 meses. No mês de agosto do ano seguinte, eu fui a um pequeno concurso com ele e ele já estava bem manejado, já obedecia, etc. Naquela época, eu não estava mais ou menos proibido de montar, que tinha tido problema no coração, e o médico falou: bom, se você montar um cavalo, tá tudo bem, mas você não pode mais, você nunca mais vai fazer competição importante. Falei: está muito bem. Então, o Balubê é o meu táxi. Eu montava nele de manhã, ficava em cima dele durante o tempo que era necessário. E depois o Diogo montava de tarde, é a mesma coisa. E nós fomos equilibrando. O cavalo tinha uma saúde de ferro, uma energia e uma vontade e um equilíbrio fantástico. 3 qualidades importantes. Mas fomos trabalhando o cavalo. No ano seguinte, quando eu tinha 6 anos, eu comecei a fazer concursos nacionais com ele. Então, ia na França, botava ele num caminhãozinho, com um chofer, um groom, iam fazer Fontainebleau, Maison Lafitte, etc. Todos os concursos de 6 anos. No final do ano, montei na final de 6 anos com ele. Ele deu um refúgio uma vez, no obstáculo. Terminou o ano, o inverno continuou, entramos nos 7 anos. E o cavalo sempre melhorando, que fica cada vez mais bem adestrado e sempre com aquela energia incansável. Se quisesse montar 3 horas, podia montar 3 horas, era a mesma coisa. Bom, no segundo ano, comecei a fazer provas melhores com ele e no mês de setembro eu voltei ao Campeonato Nacional Francês, que é um campeonato já importante, 1,40 m, 1,45 m, 5 percursos. Percurso de caça no primeiro dia, um percurso duplo no segundo dia, como o campeonato mundial, e um percurso duplo no terceiro dia. Ele ganhou de ponta a ponta. Ganhei a caça com ele, fez 0-0 nos 2 percursos, fez 0-0 na final, foi campeão dos 7 anos. E aí o cavalo já estava acessível, já estava. Agora, isso nos 2 anos, agora o mesmo trabalho. Adestramento, adestramento, adestramento. Eu e o Jos, etc. O Rodrigo tinha outros cavalos para montar e não se ocupava do Balubê, ou talvez tenha montado o Balubê alguma vez em casa, não sei, mas não. Enfim, a função dele não era esse cavalo. Isso terminou o ano de 7 anos, seguindo trabalhando. No ano de 8 anos, aí ele já começou a cobrir, a coletar sêmen, etc. Entrou no ano de 8 anos, então ele já comecei os concursos internacionais com ele. Já fui a vários concursos internacionais, etc. O cavalo estava bem. Eu tinha um feeling que o cavalo ia ser o melhor cavalo do mundo. O meu feeling, a minha opinião, eu dizia para todo mundo. De manhã à noite, todo mundo que eu encontrava o padeiro aqui na rua, falou:
Acho que caiu, gente. Vamos ver se volta. Não sei se é a minha internet, se é a internet dele, se acabou a bateria. Tô sabendo. Olha, alguém perguntou se não é melhor encerrar essa e abrir outra. Gente, tá. Estamos com 20 minutos. Dependendo de quando ele voltar. De quando ele voltar. A gente vai ter 40 minutos ainda, tá bom, né? Depois disso, vamos deixar ele dormir. Já são 9h40 lá, já são quase 10 horas da noite. Tá? Eu vou fechar e abrir então. Essa aqui. Para a gente tentar chamar ele de novo, ok? Tudo bem, mas eu não estou falando só por mim, né, Figueira? Eu estou falando um pouco por ele também. São 11 horas da noite na Bélgica. Eu acho que o combinado com ele era 1 hora, mais ou menos. Eu pensei em atender até no máximo 2. Mas eu não vou querer ficar segurando ele aí até meia-noite da manhã, meia-noite, enfim, muito mais tarde do que isso. Então eu acho que a gente tem que tentar manter algo que é agradável para ele também. Se ele não se incomodar, por mim eu continuo. Eu acho que é uma oportunidade única, mas eu acho que mais do que tudo a gente tem que dar o tempo e dar o espaço dele, tá bom? Então acho que se ele não conseguir voltar ou se der algum problema, infelizmente, a gente manda aí para frente. Uma outra vez eu remarco com ele o dia que ele quiser. Ele é incrível e não tem problema nenhum. Não, eu não vou encerrar agora não, João. Eu tô esperando esperando dar certo. Enquanto ele estiver feliz contando a história, a gente vai ficar aqui ouvindo. Porque, como eu disse, eu acho que é uma oportunidade única que a gente tem de ouvir um cara que nem esse falando. Exatamente. Nesse caso, Chiquinho, ele quem manda. Então, pessoal, só para a gente, de qualquer maneira, poder abrir uma nova hora, eu vou fechar mais um e abrir de novo. E a gente tenta mais uma vez, ok? Não tem problema nenhum, eu estou aguardando, né, com maior boa vontade. Ele, para mim, está sendo a coisa mais incrível que eu podia pedir, ter essa oportunidade de escutar ele conversando. Então eu vou fechar e abrir de novo para a gente tentar continuar.